Então, lembra que eu falei que anunciar significa anunciar uma publicação para um público? Anunciar uma publicação para um público? Então, tem duas coisas importantíssimas que você tem que definir ao anunciar no Instagram. É a publicação e o público, certo? Então, essas duas coisas importantíssimas que você precisa definir. Eu ia falar das duas, não vai dar tempo. Eu vou falar da que mais importa, a publicação. Como construir uma publicação que converte muito bem, certo? Depois você vai lá e vai definir o público também, tá? Se você quiser saber sobre o público, manda dúvida aqui no final da live, lá eu respondo. Mas o que mais importa é a publicação. E essa publicação ela vai ter uma imagem e uma descrição. Qual vai ser essa imagem? Eu vou te dar algumas ideias aqui, tá? Pode ser um meme, eu gosto de usar muito meme. Algo engraçado, que seja engraçado para o seu cliente, para o seu possível aluno, que chame a atenção dele. Depois que você chama a atenção dele, ele vai ler a descrição e vai se inscrever para a sua aula. Então, um meme é legal. Uma imagem relacionada ao que você ensina. Então, se você dá aula de canto, um microfone, alguém cantando. Se você dá aula de violão, um violão, alguém tocando violão. Se você dá aula de dança, alguém dançando. Se você dá aula de reforço, alguém estudando. Ou melhor ainda, alguém tirando uma nota boa, alguém feliz. Se você dá aula de pré-vestibular, alguém de toga, alguém passando no vestibular, alguém pintado de bicho, né? Alguém comemorando. Então, imagens relacionadas àquilo que você ensina. Ou alguma imagem aleatória qualquer, alguma outra imagem que tenha um pouco de texto, pouquíssimo texto, certo? E esse texto ele tem que chamar atenção, tem que ser um título que chame atenção, né? Algum texto ali na imagem que chame atenção. Também é uma maneira, tá? Eu dei algumas ideias. Pode ter outras ideias. O importante, primeira dica que eu tenho para te dar, é que não pode ter elementos textuais em excesso na imagem. Tem que ser pouco texto ou nenhum. Melhor se não for nenhum texto. Outra coisa, não importa se você acha que a sua ideia de imagem é maravilhosa, não importa. O que importa é você testar. Então, o que você vai fazer? Você vai criar umas 3 ou 4 imagens, ou vai escolher umas 3 ou 4 imagens diferentes, e vai testar as 3 e vai ver qual mais funciona. O importante para um anúncio funcionar, você precisa testar. Porque se você fizer só com uma imagem, pode ser que aquela imagem não dê certo. E daí você vai gastar muito dinheiro, não vai ter nenhum retorno. Depois vai vir aqui me xingar dizendo que anúncio não funciona. Funciona, mas você tem que fazer direito. Então, o importante é testar. Você vai criar diferentes imagens e testar. Vai ver qual mais funciona. Depois vai criar variações dessa imagem, vai testar. Vai achar qual mais funciona. Depois vai criar variações dessa imagem, vai testar. Vai achar qual mais funciona e assim por diante. Certo? Sempre testando novas ideias de imagens. Beleza? Sempre imagens que chamem a atenção do seu possível aluno. Depois, você vai lá e vai criar uma descrição dessa imagem. E o que tem que ter nessa descrição? O início dessa descrição, bem o iniciozinho, a primeira frase tem que chamar a atenção. Tem que ser alguma frase, alguma palavra, alguma coisa, alguma promessa que chame a atenção do seu cliente, do seu possível aluno. Tem bastante gente aqui que é professor de reforço do Fundamental 1. Então, pode ser assim, ó. Seu filho vai mal na escola? Ponto de interrogação. Chama atenção. Como fazer seu filho tirar boas notas? Seu filho tirou uma nota 0? Seu filho tirou uma nota ruim? Se decepcionou com seu filho na escola? Seu filho foi mal na escola? Seu filho tem dificuldades em matemática? Enfim, algo que chame a atenção. Se você é professor de música, quer aprender violão? Está com dificuldade de aprender violão? Ou se você é um professor de música que ensina para pessoas que já tocam violão e quer ensinar coisas mais avançadas. Pode ser.
Toca violão? Ponto de interrogação. É violonista? Ponto de interrogação. Certo? Algo que chame a atenção. Se é professor de inglês, quer aprender inglês? Quer conseguir sei lá, uma promoção no seu trabalho? E assim vai mandando, beleza? Primeira coisa é chamar atenção na primeira linha lá do seu anúncio. Segunda coisa, provocar aquela pessoa que ela foi chamada a atenção, ela começou a ler a descrição do seu anúncio. Agora você vai provocar o desejo que ela tem naquilo que você ensina, ou a dor que ela tem, que ela quer resolver com aquilo que você ensina. Vou dar um exemplo. Você vai provocar isso, vai cutucar a ferida. Então, se você é professor de violão e você quer ensinar campo harmônico, por que alguém iria querer aprender campo harmônico? Porque ela quer compor? Porque ela quer improvisar? Porque ela quer aprender músicas mais complexas? Vamos supor que ela queira compor. Você vai chamar a atenção. Toca violão? Ponto de interrogação. A pessoa começou a ler. Se você toca violão e ainda não compõe músicas, continue lendo essa descrição. O que eu fiz? Eu provoquei aquele desejo nela de compor. Vou dar um exemplo ali de novo de reforço para Fundamental 1. Chamou atenção com seu filho tá indo mal na escola? Depois, continua a descrição daquele anúncio, provocando o quê? A dor daquele pai que tem o filho que está indo mal na escola. Se o seu filho está tirando notas baixas, continue lendo esse anúncio. Ou, se o seu filho está tirando notas baixas, eu tenho sua solução. Se o seu filho está tirando notas baixas, eu quero te falar o que você tem que fazer. Se o seu filho está tirando notas... Ou seja, o que eu estou fazendo? Estou provocando aquela dor daquele pai que tem um filho tirando notas baixas, para que ele continue lendo a descrição. Então, o primeiro passo é chamar atenção. O segundo passo é provocar o desejo ou a dor do seu possível aluno. Terceiro passo, chamar para que ele faça o que você quer que ele faça. Nesse caso, nessa aula que eu estou dando para você hoje, nesse exemplo, é para que ele se inscreva para a sua aula ao vivo. Então, chamar, se tal coisa, ou seja, se você quer que seu filho tire melhores notas, se você quer aprender a tocar violão, se você quer aprender a cantar, se você quer aprender inglês, compareça à minha aula ao vivo online gratuita sobre tal assunto. Clique em Saiba Mais. Ou clique em enviar mensagem por WhatsApp, dependendo qual vai ser o botão que você vai colocar ali, né? Vai ter um botão, vai ter algo escrito naquele botão, você vai colocar clique em, abre aspas, o que tiver escrito naquele botão, fecha aspas. Entenderam a estrutura da descrição? Anota que é importante. Primeira coisa que tem que ter na sua descrição do seu anúncio, chamar atenção. Segundo, provocar o desejo ou dor. Terceiro, chamar quem está lendo aquele anúncio para sua aula ao vivo, online gratuita, que vai ser a sua live, né? E depois pedir para aquela pessoa clicar no botão. Pedir explicitamente para aquela pessoa clicar no botão. Beleza? Esses são os quatro elementos que precisa ter na descrição do seu anúncio. Lucas, não vou anunciar, estou olhando a tua live aqui porque tu disse para eu continuar olhando. Mesmo que você não vá anunciar, essa estrutura de descrição serve também para os avisos da sua live. Então, mesmo que você escolha não anunciar, mesmo que você escolha apenas avisar os seus seguidores que vai ocorrer aquela live, essa estrutura serve para avisar esses seguidores, para a descrição do aviso também. Beleza?